Olá pessoal, é bom estarmos juntos mais uma vez e hoje um domingo tão especial, domingo do Dia das Mães. Infelizmente não podemos estar juntos, temos muitas vovós separadas dos netos, mas nós queremos agradecer a Deus por esse dia, por cada mãe presente, por cada mãe que está acompanhando seus filhos nesses momentos difíceis, pelas vovós que não conseguem estar com seus netos nesse momento, veem só por vídeos, por fone, pelas bisavós, nós temos bisavós no nosso meio, irmã Geni. Quero agradecer a Deus por cada uma de vocês, mamães, porque o Senhor tem abençoado cada uma de vocês, tem dado sabedoria, ministração no Espírito e tem ajudado o seu coração a caminhar junto com a vontade dEle, para criar seus filhos, para ajudar na criação de seus netos e bisnetos. Parabéns, mamães, vovós, bisavós, que o Senhor abençoe e guarde. Nesse dia eu quero trazer um aviso específico, já que a gente está em mais uma semana de isolamento, nós não estaremos presencialmente na sede. E no domingo que vem, no dia 17/5, aconteceria nosso culto administrativo. Portanto, nós não teremos. Em breve, né, ou seja, na volta, nós divulgaremos como faremos isso. Mas no dia 17/5, domingo que vem, não teremos nosso culto administrativo. Temos 2 aniversariantes nessa semana. Luciano e a irmã Luzia. A minha oração é que o Senhor esteja abençoando vocês, ministrando o seu amor, a sua graça, o seu poder, unção. Que o Senhor esteja abençoando tremendamente a vida de vocês, que a fala de vocês seja sempre temperada com amor na ministração do Evangelho. Que a transformação de vida de vocês seja transformação de vida para aqueles que estão sempre com vocês. Deus abençoe, parabéns, você, Luciano e irmã Luzia. Irmãos, quero trazer uma palavra específica hoje. Dia das Mães, portanto, tanto pela manhã como à noite, nós estaremos trazendo uma palavra específica sobre mães. E hoje eu queria, como nós vimos já em 2 dedinhos de prosa, queria falar sobre uma mãe muito especial, Ana. Então, eu queria convidar você, nós vamos caminhar no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nos versos 19 e 28. Lerei logo os versos 19 e 20, e aí nós acompanharemos o restante dos versículos. E a minha oração é que estejamos juntos com a vontade do Senhor. Então, nesse sentido, eu quero trazer sobre Ana a consciência de seu papel diante de Deus. 1 Samuel 1, inicialmente 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando a gente olha para a vida de Ana, a gente olha para a vida de uma mulher sofrida. Mas uma mulher que não desistiu de ter a vida do lado dela. Angustiada, né, amargurada, humilhada porque era estéril, e a outra esposa do seu marido, Eucana, Penina, vivia se aproveitando dessa situação para humilhar Ana. Penina tinha filhos e Ana vivia muito humilhada por isso. Então Ana nos ensina ou nos traz algumas instruções nesse momento. Primeiro, quando a gente percebe no caminhar do texto, a gente percebe Ana entregando o que não é dela. Aí eu quero convidar você logo para o versículo 21,
1 Samuel 1, 21, quando o texto bíblico diz assim: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. A história a gente vai desenrolar. O desmame aqui acontecia geralmente por cerca de 3 anos, ou seja, a criança mamava até 3 anos. E aí você pode acompanhar essa história. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 1, nos versos 17 e 18. 1 Samuel 1, 17 e 18. A gente vai ver a angústia de Ana nesse momento, quando ela clama ao Senhor, né? Eu trouxe esse texto no meio da semana e eu quero trazer novamente para que a gente perceba os sentimentos de Ana, né? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, perceba o sentimento de Ana, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Eu estou em 1 Samuel capítulo 9, 1 Samuel 9, aliás, 1 Samuel 1, nos versos 9 a 17. 1 Samuel 1, 9 a 17. 17 em diante seguiremos depois. A gente percebe uma mulher angustiada, humilhada, como eu já havia falado. E a gente percebe nesse momento a angústia dela tão grande que o sacerdote ele acha que ela está embriagada. Perceba já no verso 12, como Eli observou a boca de Ana, orava silenciosamente, possivelmente ela estava tão angustiada que fazia gestos e só mexia com a boca, e o sacerdote achou que ela estava embriagada. E aí ele questiona ela no verso 14, no verso 15, ela esclarece: não se trata disso, sou mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E aí Ana continua explicando, né, a tristeza dela, a angústia. E no verso 17, o sacerdote diz assim: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. A gente percebe uma linha de pensamento mais ou menos parecida com a de Maria. A angústia de Maria foi num outro sentido. Mas se você for para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, nos versos 34 a 38, você percebe, né, alguém, ou você pode perceber alguém que de repente estava desposada, se preparando para oficializar o casamento, e aí é visitada. E ao ser visitada, recebe a notícia de ser mãe. Angustiada por não ter conhecido o homem, angustiada pela sua situação, Maria questiona o anjo, Lucas 1, 34 a 38. Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação,
pois nada é impossível para Deus. Aí Maria responde ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A gente percebe uma linha de pensamento aqui na angústia de Isabel, que era estéril também, e de repente o Senhor permite que ela engravide, na angústia de Maria por toda a situação, e recebe a notícia de que vai ser mãe. Mas a frase que eu quero deixar aqui está no verso 37 de Lucas 1, exatamente quando o anjo, eu repito, quando o anjo diz a Maria: nada é impossível para Deus. Quando Ana foi ao templo e orou angustiada ao Senhor, orou angustiada entendendo que nada seria impossível para Deus. Nada, nada. Na oração de Isabel, em Lucas capítulo 1, no verso 25, é exatamente assim que é expressa que é expresso o sentimento de Isabel, quando Isabel diz: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. É assim que Ana se sentia: estéril, amargurada, angustiada, humilhada. Era esse o sentimento de Ana naquele momento. Mas Ana entende claramente que o Senhor podia mudar a sua situação. Ana entende claramente que o Senhor podia ouvi-la. E o sacerdote despede Ana, entendendo que Deus pode conceder o que ela pediu. Sabe o que me chama a atenção aqui? E aí eu quero trazer como informação também, como uma lição para nós, como instrução para nós naquele momento, é a parceria entre Ana e seu marido. Uma parceria de consagração, uma parceria de entrega, né? E aí a gente está falando já do menino que nasceu. Quando Ana tem seu filho, Ana tem planos diante do Senhor. Ana fez uma promessa ao Senhor, né, que se o Senhor concedesse aquela criança a ela, né, ela entregaria ao Senhor. E aí a gente está nos versos 23 e 25, versos 23 a 25 de 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, 23 a 25, quando a Bíblia registra: disse Eucana, seu marido: faça o que parecer melhor a você. Fica aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Preste atenção nisso. Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa, criou seu filho, até que o desmamou. Cerca de 3 anos. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a ele. Entregaram o menino ao sacerdote. Eu percebo na parceria de Ana com Elcana, na frase, quando simplesmente Eucana diz a Ana: apenas o Senhor confirme a palavra dele. Aqui nós não tínhamos o que chamamos de Antigo Testamento, nós não tínhamos o Novo Testamento, né? Esse livro foi escrito cerca de 100 anos, aliás, 1000 anos antes de Cristo. E aí a gente tem a fala dos patriarcas, né? A gente tem o costume oral a ser passado, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que o que aqui existe é que Ana entendeu que Deus estava falando com ela a partir do momento que ele diz:
Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E de repente o menino, ela engravidou, o menino nasceu, ela entende claramente que Deus fala com ela. E aqui eu vejo uma aliança de amor entre Ana e Eucana. Se você for para o mesmo livro, capítulo 1, no verso 5, você vai ler que a Eucana amava Ana. Ele ficava muito angustiado por Ana não ser fértil. E aí tentava proteger sua esposa. A gente vê claramente a aliança de amor entre Ana e Eucana nesse momento. Nos versos 1, 17 e 18, a gente tem a fala do profeta, no momento que eu trouxe para vocês, quando ele diz claramente, né, que o Senhor ouvisse, ou a oração dele seria que o Senhor ouviria a oração de Ana. Mas hoje você tem como saber, né, quando Deus fala com você. Hoje isso é muito claro para nós. Então essa parceria de consagração entre Ana e Eucana, e quando eu falo da consagração aqui, eu falo da consagração dos dois, falo da consagração da criança, porque é uma parceria de entrega. Essa parceria de entrega pode ser uma parceria sua com o Espírito Santo. João capítulo 14, nos versos 13 a 17, João 14, 13 a 17, Jesus diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, assim que Jesus Cristo chama o Espírito Santo. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A fala de Jesus aqui é simplesmente pura quando ele diz que o Espírito está com vocês, né? Veja que ele usa o futuro, estará em vocês, porque aqui existe ele falando sobre o seu Espírito que desceria, né, depois, na ida ou da subida dele para o céu, de repente o Espírito desceria. E isso aconteceu em Atos capítulo 2. Né? A gente entende claramente que a fala de Deus nessa parceria de entrega, de consagração, está no Espírito Santo. E claro, nós o obedeceremos e faremos aquilo que ele quer para nós, por isso ele atenderá aos nossos pedidos, porque sempre estaremos em linha com a sua palavra através do seu Espírito. Aqui está uma informação bem rápida para que entendamos, né? Ana entendia claramente todo esse processo. Ela entrega o que não é seu, mas entende também essa parceria de entrega, de consagração com seu marido. Mas eu queria gastar um pouquinho mais de tempo numa terceira informação que esse texto me traz, que é a entrega do já consagrado. Ana consagra seu filho antes de nascer. Ana entrega seu filho a Deus antes de nascer. Ana ora pelo seu filho antes da sua semente estar no ventre. Ana entendeu claramente pela fé na angústia que Deus poderia abençoá-la com um filho. 1 Samuel capítulo 1, nos versos 1 Samuel 1, 22 a 28. Quando Ana diz a Eli, ela volta ao templo para entregar seu filho aos cuidados do sacerdote. E aí ela diz assim para ele: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado,
orando ao Senhor. Preste atenção nos versos 27 e 28. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor, ou por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali Ana adorou o Senhor. Aqui a gente tem a entrega do que já havia sido entregue. Pela fé já existia. A fé na dor da angústia já existia. Viu, mamães? Orem sempre pelos seus filhos, orando pelo que não existe, que já existe. A fé faz dessas coisas. A fé leva você a pisar em lugares não obscuros, em lugares não a ermo, mas na certeza que o Senhor pode fazer. Continue orando pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu bisneto. Continue ministrando a sua fé, entendendo o que Deus pode fazer. E se alguém está na angústia como Ana estava, ore ao Senhor, entendendo que pela fé o Senhor pode fazer. Essa oração de Ana a Eli, ou a fala de Ana a Eli, me lembra um exemplo, que eu cito sempre. Toda vez que eu falo de Ana, eu ligo a esse exemplo como se fosse uma ponte. Não é uma mulher, não é uma mãe, é um pai, mas é um exemplo que complementa. Quero pedir que você caminhe até Gênesis capítulo 22, nos versos 1 a 14, Gênesis 22, 1 a 14. Esse é o caminho de Abraão na sua prova. Eu quero destacar alguns versículos no texto, outros vou passar, mas caminhe comigo. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Entenda, prova. Dizendo-lhe, Abraão, ele responde, eis-me aqui. Então o Senhor fala com Abraão, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que indicarei. Exatamente assim que Abraão faz. Eu, como pai, eu me coloco no lugar dele. Né? E eu me coloco no lugar dele no restante do dia, na noite, quando Abraão deitou a cabeça no travesseiro para dormir. Como foi aquela noite? Mas percebam, Abraão não duvida, não questiona, não fala nada. No verso 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque com ele, seu único filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão sempre vendo o invisível. No terceiro dia de viagem, nesse terceiro dia emblemático, né, porque 3 dias o Senhor Jesus passou na tumba. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Aí o que ele faz? Ele diz aos servos, os 2 servos dele, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. A frase de Abraão depois demarca exatamente esse momento. Depois de adorar, voltaremos. Eu não entendo o sentimento de Abraão naquele momento, a Bíblia não descreve porque ele falou isso, mas o fato é que está registrado. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha, coloca no ombro do seu filho, e aí ele mesmo leva as brasas para o fogo e a faca. Caminham os 2 juntos. Verso 7 traz uma fala de Isaque que
Quem caminha comigo sabe, todas as vezes que eu leio esse texto eu tremo, tentando entender o coração do pai ouvindo seu filho naquele momento. Isaac diz a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, responde Abraão. Isaac pergunta: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde a seu filho claramente: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. A frase de Abraão me remete a Ana no templo, adorando a Deus, angustiada, humilhada, magoada, orando de tal forma até que o sacerdote entendeu que ela estava embriagada. Mas eu quero voltar a Abraão. Os dois continuaram a caminhar juntos, chegaram no lugar que Deus havia indicado. Abraão constrói o altar e sobre o altar arruma lenha. Ou seja, Abraão preparou o sacrifício, o altar do sacrifício. Ele cria realmente que Deus ia providenciar o cordeiro. Amarra seu filho sobre o altar em cima da lenha. Verso 10. Então ele estende a mão, pega a faca para sacrificar seu filho. No verso 11 vem a fala do Senhor, vem a resposta da fé de Abraão. O anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Verso 12, Gênesis 22, 12. Não toque no rapaz, diz o anjo a ele. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus. Lembra? Prova. Era uma prova. Sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão dá o nome daquele lugar de o Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz, no monte do Senhor se proverá. Esse exemplo me faz entender um pouco mais, principalmente como pai, como homem, um pouco mais o coração de Ana naquele momento. E eu quero trazer você novamente para Maria, Lucas capítulo 2, os versos 28 a 35. Lucas 2, 28 a 35. A gente viu um pouquinho semana passada, sobre esse texto, e aí eu quero trazer você para o contexto, fazer uma ligação entre o contexto de Maria e o contexto de Ana. Lucas 2, 28 a 35. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Ele estava com Jesus no braço. Maria e José haviam levado o menino ao templo para apresentá-lo. Aí Simeão continua falando: os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai, verso 33, o pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que estavam ouvindo a respeito dele. No verso 34, Lucas diz assim, aliás, Lucas repete a fala de Simeão, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. A fala de Simeão a Maria, como eu destaquei a semana passada, é cortante. Ele diz assim: esse menino está destinado a causar a queda e soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Que tipo de sentimento Maria teve naquele momento, quando simplesmente Simeão olhou para ela e disse, olhando para ela, uma espada atravessará a sua alma. A angústia de Ana, que se misturou com a alegria, se transformou em alegria por causa do menino que estava sendo apresentado. A
alegria de Maria, que recebe essa palavra no momento do menino apresentado. E eu entendo que Maria, claramente a partir da apresentação do anjo, né, começou a pensar no que havia de acontecer, ou no que aconteceria no futuro. No nascimento de Jesus, quando todos estavam ali, naquele momento, o texto bíblico em Lucas capítulo 2, no verso 19, diz que Maria guardava todas aquelas coisas sobre elas refletiam em seu coração. O tempo todo os textos bíblicos dizem que Maria refletia em seu coração. Assim aconteceu quando Jesus fica no templo, né, no período de Páscoa. Jesus se perde dos pais, fica no templo discutindo com os sábios da época. Eles procuram o filho e o encontram, e aí eles questionam o filho, né? Depois de achá-los no templo, eles questionam e Jesus simplesmente pergunta a eles: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Eles não compreenderam o que Jesus disse no verso 50. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. E aí o texto bíblico diz novamente: sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus, diz o texto, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas tem um texto aqui que simplesmente a gente não consegue entender, talvez, ou não consiga entender a angústia de Maria nesse momento. O texto de João capítulo 19, nos versos 25 a 27, João 19, 25 a 27, ao pé da cruz. Quando Jesus Cristo está ali, homem cheio de dor, ensanguentado, seus pensamentos voltavam-se para o Senhor. E claramente a fala dele era sempre com o Senhor. Ele olha para aquela multidão e pede para que o Senhor a perdoe, porque aquela multidão não sabia o que estava fazendo. Mas o texto bíblico diz assim, João 19, 25 a 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. O texto bíblico continua: Jesus teve sede para que fossem cumpridas as Escrituras, Jesus diz: eu tenho sede, dá um vinagre. Depois ele conversa com o Pai e simplesmente entrega o seu espírito ao Senhor. A angústia de uma mulher que se torna alegria. A alegria de mulher que se torna angústia. A vida funciona assim. Eu quero concluir, porque no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no verso 11, continuando o texto que a gente leu, Eucana volta para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote. 1 Samuel 2, 11. Eucana vai a Jerusalém, volta, mas volta sem o filho. Servir na presença do Senhor aqui indica a realização das obrigações do sacerdote. Ele auxiliava o sacerdote ou os levitas em conexão com a adoração a Deus. Ele ficou servindo o sacerdote. Era um serviço
de discipulado, de aprendizado na adoração ao Senhor. E quando você olha para capítulo 2, os versos 18 a 21, você percebe que Samuel não ficou sozinho. 1 Samuel 2, 18 a 21. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a você filhos dessa mulher e no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. E ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando a gente olha para a história, no mesmo capítulo, fala sobre os filhos de Eli. Samuel estava sendo criado praticamente por Eli, no discipulado ao serviço do Senhor. Seus pais estavam com ele quando podiam, mas os filhos de Eli estavam sempre com ele e se desviaram dos caminhos. Qual a diferença? Eu entendo claramente que a diferença é que realmente Samuel foi entregue ao Senhor, foi consagrado, foi colocado no altar do Senhor, como Isaac foi colocado, lógico, num outro aspecto, num outro contexto, mas Isaac foi levado ao altar para entender que do altar se vive, ou no altar se vive. Se não estiver no altar, não tem como sobreviver. E quando eu falo do altar, qual é o altar? O altar é justamente o coração. Aonde estiver o seu tesouro, daí estará o seu coração. Samuel vivia aos pés do Senhor. A gente caminha na história com Samuel e a gente percebe Deus escolhendo Samuel para declarar a Eli seu futuro. A gente viu em 2 dedinhos de prosa nesta semana que passou, Samuel é usado como um profeta, sacerdote, com algumas funções de rei e às vezes até de juiz. Samuel é usado por Deus na transição administrativa de Israel. É ele quem faz a ponte entre Deus e o povo de Israel para trazer o rei. Samuel é usado na unção de Saul. Mas Deus mostra a Samuel que o rei seria Davi. E Samuel é levado no caminho do Senhor porque seu coração estava nas mãos do Senhor, do verdadeiro rei. A minha oração nesse momento é que as angústias se tornem alegria através dos milagres de Deus na vida de cada um de vocês, principalmente vocês, mulheres, mães, avós, bisavós. E sequências. A minha oração é que você possa olhar para o Senhor, mesmo na angústia, e entender que Ele está lhe ouvindo. Que você peça a Deus entendendo que o Espírito dele está caminhando com você. A minha oração é que o Senhor olhe para você e tenha misericórdia de você. Nesse momento tão difícil, nesse momento onde avós estão querendo abraçar netos e não podem. Netos estão querendo estar com avós e não podem. Pais e mães separados de seus filhos. Muitos. Angústias podem se tornar em alegria ou podem se transformar em alegria porque o Senhor caminha com cada um de nós.
A minha oração é que nós tenhamos um dia abençoado, entendendo o milagre da vida. Vamos orar? Deus, eu engrandeço o teu nome nesse momento. Te agradeço por cada vida presente neste momento, aonde esta mensagem alcançar. Te agradeço pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos juntos, mesmo que através de um computador, de um telefone, ou de um celular, de um tablet. Te agradeço por podermos estar juntos em espírito, porque o Senhor caminha conosco. A minha oração neste momento, onde mães, avós, bisavós, tataravós, talvez estejam sofrendo, a minha oração, principalmente porque são grupo de riscos, a maioria delas, a minha oração é que o Senhor esteja presente com cada uma, fortalecendo, amadurecendo, derramando da sua unção, do seu amor, da sua graça, da saúde que somente o Senhor pode dar e da paz ministrada pelo Espírito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor olhe para nós e nos dê a paz. Essa é a minha oração para você hoje. E no restante da semana, que o Senhor esteja sempre caminhando com você. Que o Senhor esteja abençoando sempre você, ministrando o seu amor a você. Deus a abençoe. Deus o abençoe.